Bom, boa tarde a todos. Nós estamos dando início a um ciclo de debates em comemoração ao aniversário da fundação do Instituto dos Advogados Brasileiros. Hoje é a primeira palestra de uma série de 4 palestras. Até quinta-feira nós vamos ter aqui durante os finais de tarde encontros hoje sobre a violência simbólica do povo e a repressão sem controle do Estado. Amanhã, juízes sem rostos para julgar mascarados. Na quarta-feira, crise na legitimidade sindical. E na quinta-feira, responsabilidade civil por danos ao patrimônio público e privado. Essa semana, ela, na verdade, é um pouco inspirada na comemoração dos 171 anos do Instituto. O Instituto dos Advogados foi, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber, foi fundado por Dom Pedro II, cuja cadeira está ali, com aquela fitinha verde e amarela. Ele sentava naquela cadeira ali. Ele criou por um aviso é uma espécie de um decreto, é um instrumento legislativo. Os ministros de Estado, por exemplo, quando baixam lá determinadas determinações, fazem aviso, né? Fica esquisito, mas é um instrumento que a administração se vale para a sua vida normativa. E por um aviso do imperador Dom Pedro II, que era imperador do Brasil, o Brasil já independente, mas era um império brasileiro, com a independência que tinha acontecido em 22. Então, em 1843, o imperador criou, por esse aviso, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que não se chamava assim, se chamava Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, da Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. E ele foi criado para, justamente, criar a Ordem dos Advogados, a OAB. O seu primeiro presidente foi Francisco, era um cara que chamava Francisco Gomes Brandão, mas ele mudou o nome e ele adotou o nome de Francisco G. Acaiaba de Montezuma, que ele dizia que ele era para homenagear suas raízes indígenas. E o Montezuma era um sujeito genial, porque ele estudou direito em Coimbra, depois ele foi embaixador do Brasil no Reino Unido. Ele jogava nas 11, ele tinha a capacidade tinha um conhecimento multidisciplinar. Ele foi presidente do Banco do Brasil, presidiu o Banco do Brasil, ele tinha conhecimentos de economia, era uma pessoa, deve ter sido um sujeito formidável, interessantíssimo. E o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi fundado para a criação da OAB, o aviso é de 7 de agosto de 1843, mas a primeira sessão que o Instituto realiza é no dia 7 de setembro, ontem foi o aniversário da sessão, de 1843. Então, no dia 7 de setembro, o Instituto se reuniu e então começou a funcionar. Foi sua primeira sessão. Nós temos aqui na biblioteca, que é interessantíssimo, nós temos a biblioteca, a melhor biblioteca do Brasil em matéria jurídica, são 65 mil livros. E há uma sala cofre que guarda livros que são raríssimos e caríssimos. Então tem o discurso que o Montezuma proferiu no dia 7 de setembro de 1843, está editado, tem 116 páginas. Imagina. Eu não vou fazer um discurso de 116 páginas, eu serei muito mais breve do que isso. Mas é interessantíssimo o discurso que ele faz, contando, enfim, né? Usa, como o nosso diploma usa muito latim, né? O nosso diploma é todo em latim, né? E o Instituto só criou a ordem em 1930. Essa tarefa dada por Dom Pedro II só foi cumprida quase 100 anos depois, né?
quase 100 anos depois, é que o Instituto, então, já Montezuma já certamente já não vivia mais, então o Instituto cria a Ordem dos Advogados do Brasil. Então ele deixa de chamar Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, cria-se a Ordem dos Advogados do Brasil como entidade, né, de controle da classe, dos advogados, como disciplinadora, norteadora, enfim, com todas as, né, disciplina e inscrição e todas as finalidades que tem um órgão de classe, como a OAB até hoje, e o Instituto, então, passa a se chamar Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, que é o nome que tem até hoje, a partir de 30, como homenagem à atividade da academia. E virou, então, o Instituto uma instituição acadêmica, de estudo do direito, congregando, aí não era mais a colegiação obrigatória, como é a nossa, né? Para ser advogado tem que obrigatoriamente se inscrever na ordem, né? Coisa que na nossa América Latina não são todos os países que têm esse modelo da OAB. A colegiação é facultativa, o que cria uma série de confusões, mas que não é o caso de a gente discutir isso agora, mas enfim. Então, a colegiação obrigatória que nós temos desde 30, o Instituto passou a ser um órgão de inscrição voluntária, em que enfim, para se inscrever, tem que apresentar trabalhos, então passou a ser um pouco assim, né, honorífico, né, ser membro do Instituto, até hoje é um pouco assim, as pessoas, os advogados se sentem como uma honra, e a gente percebe isso quando dá posse aqui, né, que as pessoas se emocionam. Puxa, eu nunca pensei na minha vida. Então. Traz a família. É porque tem essa tradição quase de 200 anos. Então, esse é um pouco da história a ordem, então, foi fundada em 30 e o primeiro presidente foi um grande advogado, chamado Levi Carneiro, um sujeito também extraordinário, foi o primeiro advogado, primeiro presidente da OAB, e isso explica uma coisa que muita gente não entendia, por que o estatuto anterior não o vigente, mas 4.215, né? Não, a primeira, aquela. Não, depois do regulamento. 4.215, lá desde o regulamento, e a 4.215, eu digo 4.215, porque a 4.215 terminou em 94, então é muito, muito recente, quer dizer, até outro dia estava em vigor, deixou de estar em vigor em 94 com a nova lei. E esta nova lei não tem o que tinha na 4.215, que vigorou até 1994, outro dia, né? Pois bem, que é o direito de o Instituto indicar 1/6 dos membros do Conselho da Ordem. Então eram chamados conselheiros biônicos. Então aqui no Rio, quando Cantinho, que é o vice-presidente do IAB, foi presidente da Ordem. Naquele tempo eram 36, hoje são 100 e não sei qual, eram 36 conselheiros eleitos pela classe. 6 eram indicados pelo IAB. O IAB elegia indiretamente e indicava. Havia uma resistência, ele é biônico, porque não foi eleito pela classe, foi eleito pelo Instituto. E nos estados também, os institutos estaduais, que não têm a característica nacional que tem o nosso, têm representação no Conselho Estadual da Ordem. Nós não temos representação na OAB do Rio, mas o IAB tem assento permanente no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal, o presidente do IAB tem voz, tem assento, senta-se, participa de todas as discussões, senta-se à mesa dos trabalhos, e isso foi mantido na atual lei, que é um pouco a razão, porque o IAB, nós somos a célula máter, nós somos pai e mãe da ordem, né? Nós somos os responsáveis, o IAB é o responsável pela criação da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, dito isso, esse seminário organizado pelo Departamento Cultural, que é dirigido pelo João Carlos Castelar, então imaginou esse tema, que é um pouco a comemoração, um pouco para nós comemorarmos a nossa
o nosso, eu não sei como é, Sesc Centenário, quanto é? 171, eu não sei como é que se diz, alguém sabe? 170, não sei. Se for com o Código Penal, a gente não, 150 é Sesc Centenário, né? Mas 171, sei lá como é que. Ainda mais daqui. crimes contra o patrimônio. Enfim. Não, 171 aí você já está. Crimes contra o patrimônio. Então, dito isso, eu quero dar as boas-vindas aos que compareceram aqui, que dão a honra de participar desse seminário. Quem vai presidir é Vitória Sullock, é a presidente da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados, é quem vai conduzir aqui, vai presidir. Tá? Eu a partir daqui, vou ficar como espectador. E o João Carlos, que é o nosso diretor cultural, vai então conduzir aqui, vai conduzir o trabalho aqui para montar a mesa, no momento em que eu passo a presidência para minha queridíssima amiga e presidente da minha Comissão de Direito Penal, Vitória Sullock, professora ilustre, querida. Então eu peço que ela assuma aqui a cadeira de Montezuma, porque tem essas cadeiras, cada uma tem um nome, então diz a cadeira de Montezuma, né? Puxa, quem é esse homem? É o fundador, é o cara que bolou tudo isso, e a quem devemos estar hoje aqui reunidos. Muito obrigado, felicidades aos nossos queridos palestrantes. Passar aqui para o professor Castelar para chamar a mesa. Bem, a ideia de fazer esse seminário foi uma decisão nossa aqui, em conjunto com o Dr. Técio e outros integrantes da diretoria, e entendemos que esse tema seria um tema bastante atual e não queríamos fazer uma passagem de aniversário do Instituto apenas com festividades, apenas com discursos honoríficos e nos saudando a nós próprios. Queríamos aproveitar esse ensejo para trazer aqui para o Instituto, que é a sede para isso, a discussão política, a discussão acerca de assuntos que interessem à sociedade como um todo e não apenas aos advogados, aos juristas. Daí a ideia de discutir fazer uma avaliação agora acerca das manifestações do ano passado, que deram uma verdadeira reviravolta na nossa conjuntura política. Então, para isso, nós convidamos para várias palestras e para a palestra de hoje. Eu, primeiramente, chamo a compor a mesa aqui, ao nosso lado esquerdo, o professor Adriano Pilatti, e aqui, ao meu lado, o professor Miguel Baldez, que falarão sobre o tema... eu escrevi tanto sobre esse tema e me falta a cabeça justamente agora. Pode ver, Miguel. Violência simbólica do povo e a repressão sem controle do Estado. E passo a palavra, então, para a presidente Vitória de Sullock. Boa tarde a todos. Não vou me alongar muito, porque só gostaria de saudar, em nome, lógico, professor o presidente, nosso presidente Técio já saudou, mas gostaria também de saudar em nome não só de todo o IAB, mas também da Comissão de Penal. Eu estou aqui meio de intrusa, porque, na verdade, era o consórcio Fernando Drummond, que, por um problema técnico, que eu não vou dedurar, já dedurando, perdeu o voo hoje às 14 horas. Não, tá certo. Então, eu estou aqui representando Fernando Drummond, mas muito feliz por saudar dois mestres, o professor Miguel Baldez e, em especial, o professor Adriano Pilatti, que foi meu orientador na PUC, em um trabalho que acabou virando um livro, que se chama Segurança Pública e Democracia,
no qual o Adriano realmente me ensinou a fazer a reflexão desse tema que nós temos hoje, violência simbólica do povo e repressão sem controle do Estado, sobretudo no que toca o monopólio da força que o Estado detém e a discussão se esse monopólio, quanto à legitimidade desse monopólio, quando essa força repressiva estatal ela é usada contra o seu próprio povo. Então, eu estou muito feliz em presidir essa mesa. O professor Miguel Baldez, também nesse mesmo trabalho, eu cito muito o professor Miguel Baldez, sobretudo na questão da efetividade do processo e na efetividade das demandas que a Constituição de 88 colocou na mão do povo e a obrigação do Estado de efetivar essas obrigações, esses direitos fundamentais, e como, nesse processo das manifestações de 2013, finalmente nós tivemos a população, o povo dos diferentes estados brasileiros tomando nas suas mãos o poder constituinte de fazer valer aquilo que está na Constituição de 88 e qual foi a reação do Estado com seu monopólio da força. Então, é com muito prazer que eu abro aqui a mesa, passando a palavra para o professor Miguel Baldez, primeiramente, para que o professor Miguel fale. O professor prefere falar sentado, então, com vocês, professor Miguel Baldez. Eu quero, de início, agradecer o convite que os companheiros me fizeram para participar deste momento histórico, deste momento em que nós, que somos advogados, devemos lembrar a nossa participação na construção da democracia e da cidadania no Brasil. Fico muito feliz de reencontrar o Técio, que há muito tempo eu não via, o Cândido, que há muito tempo eu não via, e outros companheiros de longa data, e muito feliz de estar aqui, a convite do meu companheiro Castelar, para compor uma mesa com o Adriano Pilates, que é um exemplo de resistência para todos nós. E tendo como presidente da mesa a Vicky, que é uma companheira de menos tempo, mas uma companheira já muito querida, em que todos reconhecemos uma qualidade democrática importante no momento deste. A nossa primeira preocupação é com um movimento que eclodiu aí em junho do ano passado, 2083. Uma novidade, eu diria, porque ultrapassou os limites formais dessa nossa suposta democracia e até os limites formais que já vêm construídos pela prática dos grandes movimentos populares. E aí eu gosto de lembrar sempre movimentos urbanos, como o MMLM, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a luta dos companheiros do Horto Florestal para permanecer no local que habitam há muitos anos, e no campo, principalmente, o Movimento Sem Terra, pela proposta nova de cidadania que nos faz, por tudo que vem construindo contra a resistência da incompreensão, eu diria, do Estado brasileiro. Mas esse movimento do ano passado, um movimento que muito me lembrou a grande mobilização pelas diretas já. E eu me lembro bem que aquela grande mobilização, ela acabou de uma grande manifestação política transformada eu diria, num arremedo juridicista, porque vieram as emendas populares. E o povo que estava na rua com uma proposta política acabou reduzido
a desajeitado constitucionalista. Não tinha escolha, ou participava do processo como improvisado constitucionalista, ou ficava fora do processo. E o povo aceitou o desafio e conseguiu elaborar uma Constituição razoável. Mas uma Constituição que durou pouco, porque a sua estrutura econômica, que era a garantia de suas conquistas políticas, acabou modificada pelas chamadas emendas constitucionais. Aquela manifestação e essa manifestação do período passado me fez lembrar a teoria desenvolvida pelo Negri, pelo Tony Negri e pelo Michael Hart, quando falam do processo constituinte, quando invocam a multidão e fazem da multidão a razão de ser das grandes transformações políticas. Eu estou invocando nele não por concordar com ele. Eu acho que o conceito de multidão é um conceito mal desenvolvido. Eu acho que o conceito de multidão foi muito bem criticado por um importante sociólogo argentino, que é o Atílio Boron, que mostra que no conceito de multidão realmente se esconde o que é fundamental nesse processo histórico, que é a luta de classes. O conceito de multidão me parece um conceito que desqualifica a luta da classe trabalhadora e os enfrentamentos que o trabalhador faz historicamente para poder apresentar-se na história. Eu digo apresentar-se propositadamente. Uma vez eu disse que o povo precisava ser apresentado, e um aluno me corrigiu: professor, não, apresentado não existe. Olha, se não existe, como não existe, se nós temos a representação, é porque antes da representação temos que admitir a apresentação. Eu acho que isso é o fundamental. O povo brasileiro carece de ter voz, nunca teve voz, nunca teve. Institucionalmente, nunca lhe permitiram a fala. O povo brasileiro carece de apresentar-se, de recuperar sua fala. Fala que só teve nos momentos, eu diria, em que pôs a cabeça de fora e conseguiu, pelo menos em determinados momentos, afirmar-se revolucionariamente. Eu lembraria o Estado Negro de Palmares, a Federação de Palmares, que muitos chamam Quilombo de Palmares, mas não foi um quilombo, foi uma federação. Os negros conseguiram construir, naquele Brasil colonizado por Portugal, uma república democrática, a República de Palmares. Foi um momento em que o povo brasileiro, o povo daquele momento histórico, pôs a cabeça de fora e disse: não é assim, nós queremos um outro Estado. Eu posso lembrar Canudos. Eu posso lembrar, antes de Canudos, a Cabanagem no Pará, uma revolução provocada por quem era, na época, o grande excluído, o povo sofrido. Posso lembrar que Canudos, de quem eu falava, o contestado, foram momentos históricos em que o povo pôde falar. Mas, no mais, companheiros, o que eu vejo nessa nossa democracia é uma ditadura dissimulada. Há um estudo histórico de um grande intelectual de São Paulo, Francisco de Oliveira, em que ele diz que foram raros os momentos em que nós tivemos democracia no Brasil. E alude os momentos que vão da ditadura de Vargas à ditadura militar. Os momentos que sucedem à ditadura militar. Foram momentos em que, segundo Francisco de Oliveira, houve a possibilidade de o povo respirar, alcançar a democracia. Com todas as vênias, eu acho que não. Acho que assim mesmo o que se teve foi uma simulação de democracia, porque liberdade, fala, o nosso povo nunca teve. A representação, em meu juízo, é o caminho encontrado pela burguesia quando fez a sua revolução do século XIX para manter, eu diria, contido na normatividade jurídica,
o trabalhador, excluído dos grandes processos históricos que adviriam da Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa vai, no Brasil, representar-se nessa nossa democracia. O nosso direito é um direito construído pela burguesia. O grande Pero Calamandrei, grande processualista e maior democrata, Calamandrei foi partigiano na Itália, enfrentou o fascismo de Mussolini. Ele disse, e aí citando um ilustre sociólogo inglês, diz o Pero Calamandrei, se nós temos uma sociedade com direito burguês, se nós temos juízes formados na escola da burguesia, o que nós temos, na verdade, é um direito burguês, um direito na lei e um direito aplicado. Esse é realmente para nós o grande desafio. Esse é o grande, diria eu, momento histórico que nós vivemos ampliado em 2013. Esse momento histórico que ultrapassou, inclusive, os limites formais, como dizia eu, dos movimentos sociais. E eu faço uma distinção entre movimento social e movimento popular. Para mim, o movimento popular é um movimento estratégico. É um movimento que visa a transformação social, que visa a construção de uma outra sociedade. E a outra sociedade que nos resta pensar é a sociedade socialista. Vejam, os movimentos populares não se confundem com os movimentos sociais. Para mim, são movimentos sociais esses que são suportados pelo sistema. Por exemplo, o movimento da mulher, o movimento pela saúde, o movimento pela educação, o movimento dos homossexuais. Todos esses movimentos são compatíveis com o sistema. Agora, quando se trate da questão da terra, ou quando se trate da questão sindical, aí não. Aí a repressão é dura, é violenta. O sistema não admite tais movimentos, que eu considero, que eu reputo movimentos populares. E com essa mobilização do ano passado, nós tivemos uma proposta de constituinte, que em princípio foi apoiada pelo governo, mas depois, sei lá, em função de que pressões, a proposta de constituinte popular acabou esquecida, acabou posta de lado e não se cuidou mais disso. Mas a mim me parece que é fundamental que os movimentos populares, principalmente esses que caracterizam-se como um movimento de esquerda, não podem abrir mão do projeto da Constituição Popular. Mas um projeto que reduza também, na sua expressão, um espaço para a classe trabalhadora. Nós vimos há pouco tempo o debate que provocou uma recomendação da presidenta Dilma Rousseff de que se criassem conselhos populares. E o Conselho Popular proposto por ela é um conselho limitadíssimo. Eu tenho como inevitável que se pense uma formação de um Conselho Popular, mas um conselho autêntico, em que o povo realmente se sinta não representado, mas presentado. E que o povo possa realmente manifestar-se, independentemente da estrutura formal do Estado burguês. Não me parece que haja apresentação na representação tradicional. Essa apresentação só seria possível, mantida a estrutura desse Estado, se nós pensássemos
num espaço que fosse um espaço próprio da classe trabalhadora. E como classe trabalhadora, eu quero referir os grandes excluídos da história, os trabalhadores. Quando se estende ao Brasil a proposta da burguesia, além da classe trabalhadora, excluída historicamente, vejam que a Revolução Burguesa produziu duas espécies de homens: o homem burguês e o trabalhador da fábrica. O trabalhador cujas lutas são muito bem mostradas pelo Marx no primeiro volume do Capital, no capítulo que ele dedica ao trabalhador, que ele dedica ao trabalho na fábrica. Uma leitura de Marx não faria mal, como não faria mal hoje uma leitura do 18 Brumário. Nós atravessamos uma fase extremamente difícil e temos que descobrir exatamente onde se esconde e como se esconde a luta de classes. Isso que o Marx desvenda no 18 Brumário, tratando da Revolução de 1848 na França. Isso que nós enfrentamos no Brasil em 1828. Poucos conhecem o que foi o BOC, o Bloco Operário Camponês. O Bloco Operário Camponês foi uma criação do Partido Comunista, fundado em 1922. Em 1928, o Bloco Operário Camponês teve protagonismo nas lutas sociais. E quem diz isso muito bem é Edgar de Deca, num trabalho que eu reputo fundamental, de leitura fundamental, em que ele trata do que foi escondido naquele momento pela história do Brasil, pela Revolução de 30, o que foi silenciado pela Revolução de 30. O protagonismo do BOC nos enfrentamentos sociais. E eu sinto, no momento também histórico, hoje, que a grande ocultação que se faz é do processo histórico de luta de classes. E aí eu temo a teorização, com todo respeito à belíssima tradução que o nosso companheiro fez do Negri e do Michael Hart, com todo respeito ao trabalho maravilhoso feito por ele. Mas eu quero insistir, e eu disse isso ao Negri pessoalmente quando ele esteve aqui, você lembra disso. Quando eu disse, como é que você explica o movimento sem terra? Perguntei ao Negri. E ele deu uma resposta que não me convenceu. Eu acho que não convenceu a ninguém que estava ali. Não é? Na verdade, esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Esta é a grande necessidade histórica que o momento nos impõe. E eu dizia ao meu companheiro Pilates, e digo isso, já disse mais de uma vez, sempre que me permitem falar, eu estou com muito receio desse ovo da serpente que está aí diante de nós e que se anuncia como um fascismo renovado. Esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar e que, a mim, como integrante da OAB, por ter participado das lutas da OAB contra a ditadura militar, eu faço questão de lembrar no momento em que me permitem falar nesse espaço próprio dos advogados. Né? O Boaventura de Sousa Santos tem um trabalho importantíssimo, que é a gramática do tempo. E nesse trabalho ele tem uma seção, também importantíssima, em que ele fala do que ele chama ditadura societal. Diz ele, não tenho dúvida de que a ditadura que se propõe hoje não é a ditadura do século passado. Não é a ditadura do Estado. Essa está historicamente superada, felizmente. Mas há uma ditadura que está nos poderes institucionais.
E aí eu peço aos companheiros que meditem sobre o comportamento do Ministério Público, por exemplo. Quando o povo na rua clamava contra a PEC 37, que caçava poderes do Ministério Público de fiscalizar a polícia, o que é que faz o Ministério Público? Persegue os companheiros que estavam na luta. Eu me lembro que houve, inclusive, um subprocurador-geral que veio para a televisão dizer que denunciaria por homicídio doloso um companheiro. E depois ficou provado que esse companheiro não tinha nada a ver com o crime que lhe imputavam. A prática tinha sido prática de um policial infiltrado. Isso ficou esclarecido depois. Esse Ministério Público, que não manteve, ou se mantém escondido, uma importante subprocuradoria, que era a subprocuradoria de direitos humanos. Cadê? Acabou. O Ministério Público não cuida mais disso. Se mantém a procuradoria ou a subprocuradoria de direitos humanos, ninguém sabe onde ela está, onde ela se escondeu. Eu posso lembrar também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, pelo atual defensor, teve uma medida concedida a favor da comunidade, uma medida que suspendia o despejo de uma comunidade, revogada a requerimento do defensor-geral. Vejam, são instituições do Estado brasileiro. E a magistratura? Olha, eu tenho respeito por uma parcela da magistratura, uma parcela democrática da magistratura, mas são poucos, não são muitos. A magistratura, ela formada no campo do direito burguês, ela, com essas exceções, que eu faço questão de referir expressamente, que são democratas, a magistratura, ela não tem nenhum compromisso com o direito, esse direito que eu diria insurgente na classe trabalhadora. Um direito insurgente, um direito que nasça das contradições sociais, um direito que tenha uma formação subjetiva no coletivo, um direito que supere esse direito individualizado, esse direito reduzido a uma subjetivação individualizante e individualizada, que foi construída no século XIX e que transforma a lei, que transforma a norma jurídica em instrumento, do principal instrumento de exclusão, contenção e repressão da classe trabalhadora. Era isso que eu tinha a dizer. E encerro por aqui, ansioso por ouvir o meu companheiro Pilates. Obrigada, Miguel. Realmente é sempre maravilhoso ouvi-lo. Informa, mais que informa, muito bom. Passo a palavra ao professor Adriano Pilati. Boa tarde a todas, a todos. Nosso presidente, Técio, presidente Cândido, Vicky, Castelar, Miguel, professor de todos nós, permanente inspiração para todos nós, colegas, companheiros. O título que o Castelar propôs, né, para esse encontro é uma provocação evidente que nós prazerosamente aceitamos. Como já ficou claro na fala do professor Miguel e pretendo fique claro também na minha. É um título que fala, desde logo, de uma desproporção.
e fala de uma desproporção num horizonte que é um horizonte talvez mais delicado da reflexão humana, mesmo para nós, do nosso campo, que é o horizonte do uso da força, que é o horizonte da violência. E essa desproporção que se expressa no título do encontro de hoje, como o Miguel acabou de nos lembrar, tem uma longuíssima história na sociedade brasileira. A violência dos de cima sempre foi infinitamente desproporcional à resistência dos de baixo entre nós. Se há uma lei imutável no processo histórico brasileiro, de 1500 até hoje, de Palmares até a Alerj, é de que nenhuma violência vinda de baixo será jamais tolerada. Nos últimos dias, como muitos, eu pensei muito naquilo que eu via e o planeta via na TV e que se passou em Ferguson, Estados Unidos da América. Um menino negro foi morto pela polícia. O amor acabou. Né? Acabou o amor, isso aqui vai virar Turquia, gritavam os meninos em maio do ano passado, aqui na Candelária. Acabou o amor em Ferguson. E isso não parou ainda. Porque nós estamos a falar de uma sociedade extremamente contraditória, extremamente difícil de entender de fora e de baixo, né, como é o nosso caso, mas de uma sociedade que historicamente soube construir os seus padrões de tolerância com a violência de Estado. No Rio de Janeiro acontece uma Ferguson a cada 6 horas. E nenhuma vitrine é tocada. Isso fala dessa desproporção. Isso fala dessa virtual impossibilidade de resistência física dos pobres, dos marginalizados, dos vulneráveis entre nós. Qualquer fenômeno que se assemelhe a isso é imediatamente recebido com escândalo, com opróbrio, com repressão, né, com todas as formas de tentativa de supressão de algo que está decretado há 5 séculos, não pode acontecer aqui. Como se aqui o destino do pobre, do vulnerável, do excluído, do marginalizado fosse, não importa qual seja a violência que sofra, né, baixar a cabeça, ajoelhar-se e implorar clemência. De um certo modo, essa foi uma das linhas que o ano de 2013 ultrapassou no Brasil. E daí tanto escândalo, e daí tanta comoção. Sempre selecionados, sempre filtrados, de acordo com o olhar, as necessidades, os temores, os interesses dos de cima. Houve uma semana, entre julho e agosto do ano passado, em que 10 seres humanos, 13, incluindo um policial, cujo homicídio causou um pogrom vingativo sobre a maré. 12 pessoas foram mortas. Algumas delas à faca, como a perícia demonstrou, como frangos. E naquela semana, o rádio, a TV, o jornal, o pastor, o arauto, o partido, só falavam de vitrines quebradas.
já falavam de uma loja de grife invadida. Os 12 mortos da Maré não existiam, como não existem até hoje, não sabemos seus nomes. Foi essa a desproporção que as ruas fizeram aflorar no ano passado. Com todos os seus aspectos contraditórios, com tudo aquilo que há de delicado numa realidade como essa e num fenômeno como esse, mas que foram recebidos com uma histeria repressiva por parte do Estado, da mídia, dos grandes interesses econômicos associados àquilo que as ruas contestavam e ainda contestam, capaz de envenenar virtualmente toda a chamada opinião pública brasileira a partir das opiniões publicadas, como se o mundo estivesse a acabar porque meia dúzia de garotos eventualmente danificava a vitrine de um banco. O que nós tivemos a partir de maio, junho, aqui no Rio, eu vou me ater só ao Rio, né, porque é a realidade que mais de perto eu tenho acompanhado, e esse é um assunto delicado demais para cometermos erros factuais. Foi a retomada, e o re aqui é importantíssimo, Miguel, de um processo de política tumultuária que, se nós formos olhar para o passado, com a serenidade do observador dos fatos históricos, corresponde a uma tradição tumultuária que é parte da história da cidade do Rio de Janeiro. Da noite das garrafadas ao 7 de abril. Da verdadeira chuva de pedras que se abateu sobre o comboio que levava, né, Armando Salles de Oliveira de volta a São Paulo, depois de felicitar o povo carioca e brasileiro, né, ao motim das barcas na virada dos anos 60, né, ao espontâneo, incontível, né, e gigantesco tumulto popular que tomou conta das ruas dessa cidade no dia da morte de Getúlio, em 54, há 60 anos. Do quebra-quebra de 87, em pleno processo constituinte, com centenas de ônibus incendiados, porque um juiz enlouquecido resolveu decretar, na madrugada de domingo para segunda, um aumento de 50% nas passagens de ônibus. Então, de repente, houve um renovar-se, mas em mínima escala. Mínima escala. Eu vi os black blocs da Europa. Isso aqui é festa no play, perto do que acontece lá, ou acontecia. Falando sério. Mas, de repente, acontece isso. No bojo de manifestações que ninguém esperava que viessem a acontecer e a se multiplicar com a intensidade e a extensão com que aconteceram. No Rio, isso durou até novembro, não obstante chovesse fogo e enxofre, sobre as cabeças dos jovens. Durou até novembro. Na emergência desse ciclo de contestações e insatisfações, veio esse dado novo, que, na verdade, é a condensação de uma série de dados novos. Um novo animal da floresta, né, dizia o Carlinhos de Oliveira, num livro célebre, do final da ditadura, né, quando falava sobre os novos tipos humanos que a abertura democrática começava a trazer para o Rio de Janeiro e não só. No bojo desse levante da multidão, ou como quer que a chamemos, já vou responder as provocações, embora não tenha procuração do autor que traduziu para fazer isso, Miguel, mas vamos chegar lá. Como você me provocou 2 vezes, eu me sinto obrigado a responder. Dizer, a grande novidade foi a chegada de uma nova geração. À polis, à cidade,
que tem referências, formas de socialização, formas de aprendizado, de busca, identificação da informação, etc., que são muito diferentes das nossas gerações. É uma geração que já vive em rede, que se relaciona em rede, que trabalha em rede, né? Que estabelece convívios afetivos em rede e que tem uma grande dificuldade saudável, descomunalmente positiva dificuldade de aceitar hierarquias, precedências, ordens, né? Sobretudo as ordens de exclusão. Aqui não é o seu lugar. Porque, em grande parte, os manifestantes que tomaram as ruas, muitos deles cobrindo seus rostos a partir de junho, é justamente dos meninos e meninas que vêm das regiões mais discriminadas e desassistidas por serviços e oportunidades de vida dessa cidade, não só. É de meninos dos subúrbios, é de meninos das favelas, é de meninos da Baixada, que cresceram entre dois tapas na cara, o do PM e o do dono do lugar, seja ele o traficante ou o miliciano, que não querem ser bandidos, que não querem ser policiais, que não querem ser escravos, que querem ter o direito a uma vida boa, a uma vida menos ordinária, pelo menos o direito de transitar pela cidade, de ter acesso aos bens da vida. Muitos daqueles meninos heróicos que durante 53 dias, 54, pacífica e produtivamente ocuparam a esquina de Aristides Espínola com Delfim Moreira no Leblon, estavam pisando no Leblon pela primeira vez. E só podiam estar pisando ali porque estavam ocupando com o rosto coberto. Porque com a sua cor natural, com as suas vestes naturais, com a sua arcada dentária natural, estivessem ali a certas horas, né, receberiam o tratamento, né, que a jagunçagem privada, né, que as milícias privadas que garantem que aquele pedaço do rio exista apenas para 0,1%, percentual por cento da nossa população, né, lhes aplicariam sumária e recorrivelmente graves sanções. Esses meninos, não é, que o desvario do governo chama de nova classe média, como se comer 3 vezes ao dia e poder vestir alguma coisa fosse classe média, em grande parte integram justamente um segmento que pela primeira vez na vida teve o direito à escolarização intensiva e o acesso à informação telemática. São os garotos que pela primeira vez na sua favela, no seu subúrbio, na sua cidade dormitório, essa palavra desapareceu, né? Tiveram acesso à internet. E à Praça do Sol, e a Istambul, e a Wall Street, e a Primavera Árabe, e a tudo aquilo que desde o início dessa década marca globalmente a emergência política dessa geração. Que apesar de todas as suas diferenças nacionais, regionais, culturais, étnicas, tem esse registro. É a geração da rede. É a geração do fim das hierarquias. Isso pode parecer muito poético, mas quem percebe isso muito bem é o próprio capital. Eu acompanho sempre com muito cuidado e muito interesse as discussões que esses sinistros especialistas do chamado mundo corporativo, né, fazem. Porque esses funcionários do capital que têm que lidar, né, com a revolta permanente do trabalho contra o comando na era do conhecimento sabem bem o que está se passando. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um cara desse. O que as empresas descobriram? O óbvio, nós estamos na economia do conhecimento, nós estamos no momento em que a grande ferramenta de que qualquer estrutura capitalista dispõe
são os cérebros dos seus especialistas, e que esse tipo de profissional que é nômade hoje no mundo, é só percorrer as estantes desse lixo, que é a produção sobre empresas, recursos humanos, etc., a gente encontra todas as referências ali. Eles estão entendendo. É uma geração que não aceita a hierarquia das velhas empresas fordistas. Então, todo o esforço desses caras é maquiar o comando e a hierarquia para fazer com que aqueles cérebros, que só são produtivos se forem livres, se contentem com uma aparência de liberdade e, portanto, continuem a servir ao trabalho morto, que é o capital. E o cara disse uma frase que é um verdadeiro tratado, coisa que, lastimavelmente, nem governos, nem partidos, nem outras organizações da esquerda tradicional conseguiram entender até hoje. Eu não posso estabelecer como meta 12% do aumento de criatividade, e eu preciso de aumento de criatividade para que a minha empresa não caia na bolsa. Então, é essa nova categoria do trabalho vivo, Miguel, a que chamamos multidão, mas que é pura e simplesmente o trabalho vivo que se organiza em redes, de outras formas, não mais como proletariado territorial de fábrica. Essa é a grande diferença, me parece. Que exercita o seu poder constituinte de produzir novos mundos e novas formas de viver, portanto, novas regras de convívio possível, que emerge nas ruas no ano passado e que traz para a política brasileira essa retomada da política tumultuária. Tumultuária aqui no sentido maquiaveliano, no sentido negrianamente maquiaveliano, Miguel, com que o Negri entende o poder constituinte, que talvez seja uma figura conceitual, concordo contigo, mais elaborada e mais sedimentada na obra dele do que a figura da multidão, que ainda está meio flutuando mesmo. Qual é a perspectiva constituinte e tumultuária de Maquiavel? É das lutas que nascem os direitos. É a descoberta do princípio da luta de classes como condição de possibilidades e garantia de instituições da liberdade no horizonte do mundo capitalista, que era aquele mundo que Maquiavel estava vendo explodir na Firenze e em toda a Europa do seu tempo. Só as lutas, só os tumultos, só as insurreições da plebe contra os patrícios, dos pequenos contra os grandes, sejam quais forem seus nomes, pode garantir a construção das instituições da liberdade, porque o destino dos grandes, o desejo dos grandes é oprimir, o desejo dos pequenos é se liberar, e, portanto, quando se trata de pensar em quem entregar ou a quem entregar a guarda da liberdade, deve-se entregar a guarda da liberdade aos pequenos, cujo desejo é a liberdade, e não aos grandes, cujo desejo é a opressão. É isso nas suas mais diferentes configurações ideológicas, desde grupos anarquistas, anarcocomunistas, anarcopunk, anarcofunk, mas não vou fazer o trabalho da polícia aqui mapeando todas as correntes ideológicas que se manifestaram a partir de junho nas grandes metrópoles brasileiras, em conexão, repito, com os códigos de linguagem, com as referências, com as formas de luta que os meninos em Atenas, em Istambul, no Cairo, em Nova York, em Londres, em Roma, em Milão, em Barcelona, em Madrid, em Lisboa, estavam a desenvolver desde 2011. E uma delas é a possibilidade de recorrer ao anonimato para fugir da repressão. É a máscara. Que não é, ao contrário do que o sistema estabelecido decretou como dogma de junho para cá, uma evidência da deliberada disposição de causar dano a outrem. É pura e simplesmente um recurso de autodefesa. Porque o que poucos sabem, o que poucos de nós, advogados, sabem, é que muitos desses meninos, mesmo que não tivessem nenhuma disposição de cometer qualquer tipo de ilícito nas ruas, se fossem vistos pelos olheiros presentes, sempre presentes, ou mesmo à distância pela TV, pelo dono da milícia, pelo dono do morro, pelo PM, dono do território onde vive, estariam sujeitos no retorno a sanções irrecorríveis e sumárias, que poderiam alcançar inclusive suas famílias.
Porque muitos desses meninos, de outra parte, né, trabalhavam e tinham medo de ser despedidos se após o expediente, mesmo após o expediente, e mesmo sem cometer nenhum ilícito, fossem vistos nas ruas brigando por direitos. Então, em primeiro lugar, surge essa coisa, né, que chocou e até hoje ainda choca, né, todas as mentalidades repressivas do nosso país. Há meninos usando máscaras. E uma coisa fantástica, porque através desse simples ato, né, de velar o próprio rosto, esses garotos pobres, né, num salto mortal epistemológico, inverteram o significado da invisibilidade. Eles que jamais seriam vistos, repito, se andassem com suas roupas, né, constituição óssea, arcada dentária, etc., jamais seriam vistos, enxergados, né, pela cidade, pela mídia, pelo poder constituído em geral. Se estivessem com os rostos descobertos, só começaram a ser vistos porque cobriram seus rostos. O que é um ato de uma eficácia política fantástica, ainda que não tenha sido pensado dessa forma. E junto com isso também vieram as táticas de autodefesa. Uma outra heresia em 514 anos de história. De como assim alguém se propõe a resistir pela força se for objeto da agressão armada por parte do Estado. A partir daí se articula, né, a chamada tática Black Bloc, que eles retomam de fenômenos dos anos 70 e 80 na Europa. E aparentemente, né, pelo que se pôde observar, com princípios, com normas muito rígidas, nunca atacar, jamais atacar pessoas, né, apenas revidar e se defender. A autodefesa, como direito de resistência, né, foi reconhecida até mesmo na recente denúncia, né, de um certo promotor que pediu a prisão preventiva de 23 cidadãos brasileiros, incluindo um advogado, né, dentro da categoria da chamada prisão premonitória. Né. Eu suponho que eles desejarão fazer algo, portanto, antes que eles o desejem, prenda-os. Mesmo esse promotor reconhece a folhas tais de sua denúncia que o exercício da tática Black Bloc como, né, legítima defesa contra o excesso da atuação policial já verificada não é ilegítimo. Né? Pouca gente prestou atenção nisso. É uma peça de denúncia muito complexa, porque ele parte, Miguel, o cara não é bobo, né? Parte sempre de premissas democráticas para chegar a conclusões autoritárias, mas é sofisticado. E porque é justificada, ali está o reconhecimento, que de resto está expresso, né, na Lei Fundamental de Bonn, na Constituição da Alemanha até hoje, né, que está expresso na Constituição Portuguesa, que é o direito de resistência, né, contra a agressão indevida de quem quer que seja, inclusive do Estado. Né. Mas essa disposição de autodefesa fez com que o mundo praticamente se acabasse entre nós, né, porque nós não estamos preparados como sociedade, como cultura dominante, para suportar a possibilidade de que pessoas vulneráveis, excluídas, né, oprimidas, exploradas, que de alguma forma têm seus direitos denegados, possam resistir por força a atos de força. O que eu estou dizendo não significa o elogio dessa forma de ação. Né? Significa pura e simplesmente o seu reconhecimento como forma legítima, ainda que não a melhor, na minha opinião, mas é só a minha. Né, de um homem de 50 e poucos anos de idade, né, não é desses garotos. E houve, além disso, evidentemente, outras formas de ação dos adeptos dessa tática, de caráter mais exemplar, de caráter mais ilustrativo, que, causando dano ao patrimônio, foram recebidos com um escândalo que até hoje não se consegue reservar
ao extermínio cotidiano de jovens, né, sobretudo pobres e negros, nesse país. O que se dizia nas ruas depois de julho, né, o manequim da Toulon vale mais que o Amarildo, continua sendo também uma verdade muito profunda, né, porque enquanto o mundo acabava por causa, né, de manequins destruídos, um ser humano, um outro, que nós conhecemos pessoalmente como guardador de carro lá na frente da PUC, que trabalhou a vida inteira desde garoto, né, para viver numa pocilga em frente a um valão, e pelo simples fato de não tolerar a humilhação cotidiana de ser vertebrado, né, teve a morte que fez dele, né, o Herzog dos pobres, o Herzog de 2013. A resposta a tudo isso, como sabemos, foi e tem sido, já estou me encaminhando para concluir, de uma intensidade e extensão repressivas como há muito tempo, né? Talvez desde o final do governo Figueiredo, né, são as coisas mais próximas de que me lembro, em relação às que vivi de maneira muito leve, suportei e vi outros suportarem nessa cidade de junho para cá. Como regra, em todas as instâncias, o Estado brasileiro escolheu apenas e tão somente a repressão como forma de relação com as ruas. Nenhuma disposição para a abertura do diálogo, nenhuma disposição para o entendimento, nenhuma abertura efetiva para que aquilo pudesse ser, nas suas verdades profundas, porque a agenda das ruas, né, que muitos diziam que não existia, e que existia e era até excessiva, continua importante nas suas exigências e nas suas denúncias. Não houve abertura para isso em nenhum nível. A única resposta foi a violência, a única resposta foi a repressão. A violência in loco dos policiais, que passou por várias fases, né, até incidir na mais crua brutalidade, que é o que persiste hoje, quando qualquer fenômeno que pareça tumultuário ameaça se instalar. Uma violência que foi também das instituições como o Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, né, que particularmente aqui no Rio e em São Paulo se apresentaram numa estranha, preocupante, sinistra sintonia de propósitos com as instituições policiais. As tentativas de resposta legislativa foram as mais graves possíveis, né? O IAB é amicus curiae numa ação direta de constitucionalidade contra a proibição de uso de máscaras no Rio, que até hoje não foi julgada, não obstante tenha sido proposta em outubro, né? Ou setembro, sei lá, não me lembro bem. Né? Quer dizer, as propostas que partiram do governo do Rio em direção ao ministro da Justiça primeiro, e como esse não as levou adiante, registre-se diretamente ao Congresso depois, né, já em fevereiro desse ano, fariam corar de vergonha um Rocco na Itália, né, porque se partia para a banalização de uma série de formas de repressão e para uma redefinição extremamente ampla e subjetiva de crimes como de dano, de apologia à violência, etc., etc. Né? Sabemos todos nós que as agências de repressão e, vá lá, inteligência, né, do governo federal têm sido fortemente mobilizadas nesse esforço de, em todo o país, né, procurar identificar e neutralizar, né, verbos da nossa juventude, verbos do Estado de Segurança Nacional, né, não apenas manifestantes, mas também medialivristas, né, esse novo personagem que também surgiu nas ruas, né, com seu celular, denunciando a verdade, fazendo com que a imprensa de negócio tivesse que se retratar diariamente, quando ombreava com a polícia ali na tentativa de montar farsas com infiltrados, etc.
que atingiu também, né, professores, todos aqueles, de alguma forma, considerados formadores de opinião, que se colocaram em posição de solidariedade com os jovens, ou pelo menos em posição de diálogo com eles, né, e que atinge, né, até agora, advogados no exercício das prerrogativas fundamentais de sua profissão. Né. Então, eu queria encerrar com isso. Enquanto Miguel Baldez falava, eu me lembrei de uma frase que tomei conhecimento no documentário sobre o assassinato do cineasta italiano Pasolini, né, em que o advogado da irmã de Pasolini, no julgamento da ação civil, diz: talvez não tenham sido os fascistas que mataram Pasolini, mas certamente o que o matou foi o fascismo, foi o clima de fascismo que se instaurou na Itália, naquele momento dos anos de chumbo. Nós estamos a viver algo parecido no Rio. Quem esteve ou está, né, de alguma forma, próximo das ruas e do que nelas se passou e dos que nelas estiveram, sabe muito bem disso. De maio para cá, a escuta telefônica, a violação de correspondência telemática, os recados ameaçadores, né, não cessam, né, em ondas de atingir quem quer que se coloque em posição de contestação ao status quo e de apoio aos garotos que têm participado desses levantes. Né. De alguma forma, todo esse movimento tocou um nervo exposto muito importante, né, dessa sociedade, e revelou os limites do processo de consolidação democrática em que estamos a viver. Não creio que estejamos numa ditadura, né? Nós estamos vivendo um ambiente de ainda acomodação institucional em que há espaço algum, né, e muito mais amplo do que já se teve em outros momentos, para tentar, de alguma forma, conter a predisposição de repressão que continua a caracterizar as elites dirigentes no setor público e no setor privado no Brasil. Mas o ovo está aí. A repressão e a desqualificação midiática, né, as duas coisas caminharam juntíssimas e têm caminhado até hoje, né, tudo que aconteceu em termos de mentira, de ofensa à honra, à imagem, à reputação das pessoas presas, ou que se tentou prender em 12 de julho aqui no Rio, demonstra isso muito bem. Foi preciso muito terror, foi preciso muita violência simbólica e física, né, do Estado e da mídia para esvaziar as ruas. Suprimiu-se com isso a visibilidade da existência de uma nova forma de estar em ação pela cidadania. Mas não se suprimiu a existência desses novos movimentos, dessa nova geração. Com uma topeira de Marx, o pessoal está aí cavando, né, fazendo suas escavações para sair do outro lado. Em algum momento vai sair. E quando isso for retomado, nós nos defrontaremos com os mesmos problemas que temos enfrentado. Uma polícia militar que sai para as ruas reprimir o povo, preparada exatamente da mesma forma com que era preparada para fazê-lo, né, durante a ditadura militar. Né, para responder à menor tentativa de ação tumultuária com uma overdose de violência exemplar, para que todos os outros fiquem onde estão. Eu acho que essas manifestações tocaram esse limite, tocaram, né, essa corda muito tensa, né, da política brasileira, que é o limite da ação autônoma dos que vêm de baixo. E isso ainda está a revelar, né, os padrões altamente autoritários da nossa formação social e, portanto, do Estado, do direito e dos aplicadores do direito que temos. Obrigado pela paciência.
Obrigada. Lembrando que existem também os anarcocriminalistas. Nós formamos aqui. Também. Tem o Castelar aqui. Nós mudamos o nome. Nós tínhamos formado a Guilda dos Advogados Revolucionários e Resistentes e Autônomos e Audazes. E aí vimos que deu Garra. E Garra não era um nome muito bom. Aí virou Farra. Federação dos Advogados. Ficou melhor, né? Tem que enfrentar de alguma forma. De alguma forma essa. E esse processo que eu costumo dizer que os meninos que vêm desses lugares mais longe e sempre sofreram, eles sempre souberam que eles sempre foram os inimigos do direito penal, sempre foram os inimigos do processo penal, né? Então, todo esse processo que nós assistimos em junho de 2013 nada mais foi do que assistirmos essa neutralização dos perigosos que há muitos anos os criminólogos e outros advogados, como o próprio Castelar, Nilo Batista, a Vera Malaguti, vem mostrando esse processo de criminalização, essa identificação dessas classes perigosas, como se chamava no século XIX, e todo o processo de neutralização dessa classe perigosa para as elites, né? Então, é um processo que a gente assiste e agora assiste à luz do dia. E eu só queria encerrar, antes de abrir a palavra para... Tem tempo, posso abrir a palavra para perguntas, né? Só encerrando com uma frase do Darcy Ribeiro, que eu acho que é o grande resumo do que nós somos. Diz que o Brasil é um grande moedor de gente, mas, ao mesmo tempo, ele é um grande criatório de gente. E eu acho que essa é a força que o Brasil tem, de ser um grande criatório de gentes. E esse criatório se manifesta justamente, para mim, agora, nesses novos atores que estão vindo para a cena política brigar por seus direitos e para aparecer. E, quiçá, Miguel, dessa vez, realmente se fazerem presentes. Não representados, mas, quiçá, agora presentes. Então, eu vou abrir para perguntas. Bom, eu queria perguntar à mesa sobre essa questão do capitalismo cognitivo, né? Dessa mudança do próprio capitalismo e de como ele funciona, que também gera uma mudança nas lutas, na forma de resistência ao capital. E essa resistência, ela também acontece de outras formas, de forma criativa, né? Sendo que o que a gente pode perceber hoje, eu acho, pelo menos a minha percepção com relação aos movimentos de junho, é que, e aí o próprio exemplo do movimento dos advogados, né? Que são sujeitos, né? Autônomos, que podem se juntar numa luta coletiva, e o movimento dos advogados é um movimento extremamente heterogêneo. Você tem pessoas de direita, pessoas de esquerda, juntas, né, lutando por uma causa que acredita, ou por direitos, até uma luta. Há quem lute por direitos, daí eu digo que é uma luta liberal, se você luta por direitos, e há quem lute por uma transformação, como eu acho que é o meu caso. Eu me enquadraria nessa segunda hipótese. E aí eu tenho dito, isso tem sido objeto de alguns estudos meus, que é essa advocacia que a gente faz nas ruas, essa advocacia diretamente junto aos movimentos e muitas vezes até testemunhando o fato que gera alguma polêmica com relação a essa divisão de quem é o advogado e quem é o ativista político, né? Eu penso que é constituinte. Queria que a mesa falasse um pouco sobre essa questão da advocacia constituinte. Eu também fiz umas anotações aqui sobre a questão da derrota, né, dos grandes corpos sociais coletivos, né? Queria que a mesa também falasse sobre a ação política, porque nem toda ação política,
nas ruas, ela é um movimento social. Né? Ela pode não ser um movimento social, uma ação coletiva, não necessariamente um movimento social. No início do habeas corpus, eu achava que o habeas corpus era um movimento social de advogados. E talvez isso, de certa forma, tenha levado a uma facilitação até na criminalização desse movimento, por ser um movimento social, como sempre o direito, né, se apegando nos conceitos sociológicos no intuito de reprimir. Então, também queria que vocês comentassem um pouco disso, sobre essa ação política, principalmente do que tange ao movimento dos advogados, sendo que fora desse conceito de teoria de movimentos sociais e tal, o que há de novo nisso tudo? Professor Miguel, está aberta a palavra aqui. Bem, companheira, eu disse quando fiz a minha explanação que eu distingo entre movimentos sociais e movimentos populares. Movimentos populares, a meu ver, são estratégicos. E movimentos sociais são esses movimentos que podem dar-se mesmo dentro da estrutura do Estado atual, sem que isso incomode o sistema. Você fala dos advogados. Os advogados são induzidos ao individualismo. Eu acho que o advogado, a primeira providência dele, a meu ver, é repudiar o direito dado. É saber que esse direito é um direito de opressão. Eu gostaria de lembrar Roberto Lira Filho, esquecido na universidade, mas que construiu a Escola Crítica do Direito. Roberto dizia que o direito é sendo. E dizia mais, que o fim do direito é a liberdade. E dizia ainda que a liberdade não tem fim. Você pensar que os advogados possam formar-se em movimento, você tem que admitir que esse movimento é um movimento condenado a preservar o direito dado. Pensar em movimento de advogados, na minha avaliação, exige, como eu te dizia antes, primeiro repúdio a esse direito dado. Esse direito dado é um direito de controle das camadas oprimidas da população, a meu ver. Então, eu sinceramente não vejo. Você pode ter a integração dos advogados, como aconteceu durante a ditadura militar. A gente não pode esquecer o Raimundo Fauro, a importância do Raimundo Fauro no enfrentamento com a ditadura militar. Depois, o Eduardo Seabra Fagundes, em nome de quem morreu, a nossa dona Lida. Morreu porque abriu a tal carta-bomba que foi usada na época pelo comando anticomunista. Vejam bem, entendo eu que esperar dos advogados que se integrem no movimento a meu ver, negar a própria estrutura, eu diria, estrutura compendial do advogado. Acho que isso, não sei se responde a sua pergunta, mas a meu ver, eu até que gostaria que o movimento dos advogados, eu dizia aqui, quando a OAB retomou essa linha política, na administração do ADI, houve uma primeira assembleia, e eu fui convidado a falar,
eu dizia agora, quero ver o desafio está posto. Não é mais uma luta libertária, agora é uma luta de classe. Vamos ver se o advogado vai fazer esse tipo de enfrentamento. Eu, minha companheirinha, sou formado no longínquo ano, você nem era nascida, nem estava certamente no projeto dos seus pais. Eu formei em 55, e de 55 até hoje, fui advogado de escritório, fui advogado de empresa, fui advogado do Estado, fui procurador do Estado durante 40 anos, e só encontrei a minha realização advogado para os movimentos populares. Mas aí, eu é que fui ao encontro dos movimentos populares. Aí eu fui ao encontro dos movimentos urbanos e fui encontrar o movimento Sem Terra, com o qual tenho uma relação muito forte que me dá profunda alegria. Agora, a tua luta, minha companheira, é uma luta, já senti o seu compromisso com a história da sua gente. A sua luta não passa pela ação dos advogados. Eventualmente você será uma advogada importantíssima, fazendo o trabalho que o movimento realmente exigir de você. Aí eu não tenho dúvida que você vai estar do lado certo. É isso aí. Adriano. Enfim. É hoje. Já foi. Está sob controle. Pega aí. Eu não penso que se possa, a rigor, pelo menos não em fenômenos e processos de maior complexidade, estabelecer quando é que um movimento deixa de ser um movimento de luta por direitos e passa a ser um movimento de transformações ou quando deixa de ter um caráter meramente social e passa a ter um caráter político também. Eu acho que isso não é dado a priori, não é? Isso faz parte da dinâmica das coisas. Se a gente toma como referência os fenômenos sobre os quais estamos refletindo, a rigor eles têm como estopim um determinado conjunto de pretensões relativas a direitos, direito ao transporte, direito à gratuidade de transporte, etc., mas rapidamente ela se transforma numa outra coisa, né? Passa a não ser mais, né, apenas os 20 centavos, passa a ser uma outra coisa, né? Passa a ser uma condensação de sentido que a própria dinâmica das mobilizações e não um a priori vai constituindo. Se a gente toma a sério a hipótese sociológica, digamos assim, com que Negri, Hart, Lazarato, Marades e outros que trabalham nesse campo do chamado trabalho imaterial cultivam com relação ao estágio do desenvolvimento do capitalismo e, portanto, ao estágio da produção, do comando, da resistência e das lutas, a gente pode considerar que as formas típicas da economia capitalista desse momento, desse tempo, né, elas colocam em questão como nunca essa distinção que sempre foi muito mais uma distinção do espírito do que da realidade, né, uma figura, portanto, do pensamento do que do real, entre o social e o político. E, portanto, desmonta a própria possibilidade de você caracterizar determinado movimento como apenas político ou como apenas social, etc. Junto com Giuseppe, a gente tem trabalhado no
processo de reflexão sobre José Picoco, sobre o que tem acontecido a partir de maio. A gente usa muito essa aproximação no sentido de que essas mobilizações questionaram simultânea e inseparavelmente duas dimensões da polis, da cidade. A polis como política, a polis como representação, a polis como alienação da soberania e da decisão, e a polis como produção, a polis como fluxo, a polis como serviço, a polis como bem comum, a polis como a cidade, né, como fábrica do nosso tempo, e os direitos sobre a cidade como direitos sobre o trabalho no nosso tempo. Né? Um trabalho que já não que o trabalho de fábrica tenha acabado, evidentemente que não acabou, há operários ainda nas fábricas, mas o centro da produção não está ali. O centro da produção é essa outra dimensão que o capitalismo assume entre nós, e que passa pelo controle dos símbolos, dos códigos de linguagem, né, dos fluxos de informação, e, portanto, exige outras formas de resistência, outras formas de mobilização, e que apontam para uma tendência de mobilização em rede, e que começam a ser ouvidos. Houve, excepcionalmente, respostas não repressivas, né, a tudo que emergiu a partir de junho. Uma dessas respostas, que foi rapidamente desautorizada e desqualificada, né, pelo discurso dominante, e, ao mesmo tempo, abandonada à própria sorte pela sua autora, foi o decreto 8243 do Poder Executivo Federal, que estabeleceu as políticas de participação popular na formulação das decisões públicas. Como todos sabemos, houve uma grita, né, enlouquecida, ensandecida, né, da classe política tradicional, dos velhos donos de cartórios, né, político-eleitorais e partidários no Brasil. Houve uma grita também de toda essa matilha de boneco de ventríloco, né, a serviço do poder econômico que ocupa jornais e televisões, etc., como se estivéssemos na iminência de ter um regime bolivariano chavista instalado aqui, pura e simplesmente porque um decreto, né, resolveu institucionalizar alguns procedimentos que, desde o governo Fernando Henrique, pelo menos, né, vêm sendo adotados: as consultas públicas, as audiências públicas, as consultas na internet e outras formas de participação direta dos diversos segmentos da sociedade civil na formulação das políticas públicas. No texto desse decreto, que tem uma parte confusa sobre conselhos, sim, mas se reconhece, né, o direito de participação na formação das políticas públicas de movimentos não institucionalizados, suas redes e organizações. Talvez tenha sido a primeira resposta, né, jurídico-normativa, que reconhece esse novo horizonte de mobilizações e de lutas, né, que é o horizonte das lutas do nosso tempo, né, ou pelo menos das gerações que farão, né, esse e os tempos futuros em todas as grandes metrópoles do mundo, em todas as novas grandes fábricas, né, do capitalismo globalizado, que são as metrópoles, com seus serviços, com as suas formas de apropriação da vida, né, e de tudo que a vida produz e cria. Então, me parece cada vez mais difícil hoje você separar a priori. Com relação à mobilização dos advogados, enfim, tem gente aqui muito mais qualificada do que eu para falar disso: Vitória, a própria Priscila, Maíra, que está ali quietinha, tá, né? Eu creio que aí a gente tem também um fenômeno muito interessante, que é justamente esse fenômeno do que chamamos, Miguel, de o trabalho da multidão, né? É um processo que se desencadeia na rua, ninguém tinha combinado, diversos coletivos, diversas formas de expressão e ação políticas e sociais se encontram nas ruas e ali começam a constituir caoticamente, né, em muitos momentos, contraditoriamente em outros, loucamente em outros, um processo de ação comum, né, que vai se enriquecendo, né,
com um acúmulo de outras formas de participação que em torno disso vão se constituindo. Quer dizer, a figura do advogado ativista, né, indissociável, pelo menos no Rio, né, da figura das redes de advogados ativistas, né, a figura dos socorristas, a figura dos medialivristas, ou seja, tudo aquilo que foi se agregando em torno das ruas, né, e começou a apontar para uma dimensão, né, que é a dimensão do comum, que é, né, a dimensão do movimento real que se expressa, né, nessas mobilizações e que as agrega em torno de algumas coisas que são fundamentais, entre elas a própria violência do Estado. Né? Quer dizer, a violência do Estado nesse ciclo esteve sempre presente e quase onipresente, né, como sujeito, né, de ação repressiva, mas também como objeto de denúncia e de protesto, desde o primeiro momento. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Que hipocrisia, a PM mata pobre todo dia, fulano de tal bandido, cadê o Amarildo, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura e ainda apoia. São algumas das palavras de ordem repetidas em todo o país com maior intensidade, né, e que tem como objeto um padrão que já não é mais tolerável pelas novas gerações de relação entre polícias e sociedade, entre polícias e pobres, entre polícias e jovens. E essa garotada descobriu que no asfalto, sendo as balas de borracha e não de chumbo, pelo menos até um determinado momento, era possível contestar diretamente esse massacre cotidiano dos direitos e das liberdades que as polícias brasileiras promovem contra seu povo há séculos, desde que foram criadas, porque para isso foram criadas. Então, eu acho que isso também deve contar. Eu não falo em derrota, a gente viveu um processo que se desencadeou com uma intensidade que ninguém previa, mas que está longe de terminar, né? Está vivendo seu momento de pé na ação, e só isso já revela uma sabedoria, né? E revela uma disposição de prosseguir na luta, sobrevivendo, né? Deve nos fazer não subestimar essa garotada. Eles são mais safos do que a gente pensa, né? Eles não estão dispostos, como regra, pelo menos, à autoimolação, a autossacrifício intransitivo. Então, há um momento de parada, mas nesse momento de parada, talvez seja bom fazer algumas contabilizações. Por exemplo, isso que agora, nos últimos dias, nas últimas semanas, definitivamente entrou para o debate, né, pelas redes, e, portanto, vai, daqui a mais dia, menos dia, entrar para o debate na mídia de negócio, que é a indústria, o inferno, o holocausto das prisões provisórias no Brasil. Bom, né, são linhas tortas, né, que nos levam na direção correta. Talvez, como nos anos 60, só quando as prisões provisórias começaram a atingir manifestantes de classe média, presos sem julgamento, né, alguns até hoje, como Caio e Fábio, por causa de um acidente imbecil, né, que não foi, evidentemente, tentativa de homicídio triplamente qualificado, como se... Estão lá presos, sem julgamento, né? Então, quando manifestantes começaram a ser submetidos à provisão provisória, essa discussão passou a existir no Brasil, e em boa hora, né, porque se trata de um escândalo. E se a gente for verificar, várias outras questões antes dela, né, da mesma natureza, têm sido incluídas a começar pelo Amarildo, né? Durante uma semana ninguém tomou conhecimento, só as ruas denunciavam. Então, a contribuição crítica que esses movimentos têm trazido está longe de cessar. Era isso que eu queria que ficasse claro. Eu mandei aqui um bilhete proibicionista. Tenho que encerrar. Eu não consigo nunca fazer isso. Bom, eu queria agradecer aos palestrantes e fazer a entrega, Castelar fazer uma entrega de um diploma, o professor Miguel Baldez, agradecendo imensamente por sua palestra.
E, logicamente, também para o professor Adriano, meu eterno mestre aqui. Seu... E a presidente da mesa. Ah, sim. Vai ganhar, vou ter.